Apocalipse 13, versículo 16 ao 18, nos diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, meus irmãos? Como todo estudo eu gosto de fazer, meus irmãos, quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, colaboração, contribuição, fiquem em liberdade, porque quando os irmãos comentam, me ajuda muito, abre a mente da gente para ampliar mais o estudo, e é sobre a marca da besta que nós vamos falar. Creio que muitos aqui, todos, já ouviram falar da marca da besta. Você já ouviu falar, rapazinho? Já, né? Todos, meus irmãos, a marca da besta. E por alguns, quando a gente fala da marca da besta, é assustador. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, muitas pessoas têm medo. Os ímpios e muitos crentes também têm medo quando fala de Apocalipse. Mas quando nós compreendemos o livro de Apocalipse, nós vemos que ali está relatando a alegria dos justos e está relatando também o final dos acontecimentos, a esperança da igreja. Esse relato aqui, a qual nós acabamos de ler, isso aqui é um episódio que antecede a volta de Jesus. Então, quando nós lermos isso aqui, não é para a igreja ter medo, ficar com medo, espantado. É para a igreja crer que a palavra de Deus vai se cumprir e que ao se cumprir, mais próximo está a volta de Jesus. A marca da besta. Muitos estudiosos, teólogos, pessoas que às vezes nem estudam a Bíblia, eles tentam entender que marca é essa, a marca da besta. E nós já vemos muitas pessoas especulando: será que é um chip? Será que é um chip do tamanho do grão de arroz? Ou será que é uma barra de código? Uma barra que tem no supermercado, semelhante? Porque afinal de contas a Bíblia fala de comprar e vender, tem que passar lá no caixa. Então é como se fosse barra de código de barra. Então a história foi levantando tantas especulações, muitas. E quando a pessoa via falar sobre algo, acontecimento, vacinas, aquilo, a Covid, a vacina da Covid é a marca da besta, e as pessoas ficavam espantadas. Então, meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 13 de Apocalipse, do início, do versículo 1 ao 15, João vai relatar que do mar vai se levantar uma besta, e ali está falando de um único governo, que ele vai governar um sistema. O que é a besta? É um homem que vai reger um sistema. E depois, no capítulo 11 em diante, vai falar de outra besta que emerge da terra, ou seja, é o falso profeta, é um líder religioso. Então a besta que vai ser um governante, ela vai governar pelo poder de Satanás. Por permissão de Deus, Deus vai permitir que Satanás delega a ela poder e autoridade para ela fazer sinais e prodígios, e assim vai seduzir muitas pessoas. Então, a besta, o governante, a besta geral, ela vai ter o seu aliado,
que é o falso profeta, a besta que emerge da terra. E essa besta que emerge da terra será um líder religioso, que vai falar em nome da religião, vai ter muito engano religioso, muitas mentiras, heresias, muitas seitas vão se manifestar à medida que o fim se aproxima. E à medida que o tempo vai se aproximando, vai ficando claro para a igreja de Deus que está tudo apontando para o retorno de Jesus e para a manifestação do anticristo. Então, meus irmãos, o anticristo, a besta, o anticristo é a besta, é o governante geral, que vai governar o mundo por meio de um sistema, e vai ter como seu aliado o falso profeta. Muitas especulações surgem. Quem é a besta? Será que é Macron? Será que é Lula? Será que é Biden? Será que é Bolsonaro? Será que é Pablo Marçal? E assim por diante, especulações. E quem será o falso profeta? Será que vai ser o Papa da Igreja Católica? Isso eu acho que nenhum homem a essa altura não tem essa autoridade para dizer quem é, porque não foi revelado, Deus não revelou na sua palavra quem. Mas se levantará um homem que governará. E o texto, mas hoje aqui nós vamos focar na marca da besta. O texto que fala da marca da besta é esse texto que nós lemos, que faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos em todos os lugares, não será só em pescador, não será só na China, no Japão, todos os lugares do mundo, aonde tem o ser humano, então vai fazer com que a extensão da marca da besta o alcance. E o que podemos observar, primeiramente, é que a besta, que é o anticristo geral, o chefão, o anticristo, ele exerce grande influência sobre o mundo todo, ao mesmo tempo. Igualmente, ao mundo todo, ele exerce grande influência, pois opera grandes sinais e maravilhas, levando as pessoas a adorarem a trindade satânica. Quem aqui já ouviu falar sobre a trindade satânica? Alguém já ouviu? Porque existe a trindade santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é isso? E o mal quer imitar o bem. Então existe uma trindade do mal, uma trindade profana, uma trindade satânica. E quem é que faz parte dessa trindade satânica? O dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão, Satanás. E depois ele fala aqui que as pessoas, ou seja, o dragão, Satanás, a besta que emerge do mar é o anticristo, uma pessoa com o seu sistema. E depois a besta que emerge da terra, o falso profeta, que será um líder religioso. Então eles querem imitar o bem, a trindade satânica. Ou seja, essa besta passa longe de ser um monstro asqueroso, como as pessoas pensam. A besta vai tocar terror nas pessoas. Não. A besta, ela vai ser uma pessoa atraente, uma pessoa que tem a sua fala envolvente, ela vai prender a atenção das pessoas. A besta será um líder que eloquente, que vai dizer paz, que vai querer aparentemente o bem das pessoas. Ela vai vir sorrateiramente nas pessoas, e quando nós vemos falar da besta, a gente pensa que vai ser um monstro, uma pessoa asquerosa, maldosa, que vai chegar já infundindo terror. Não, ela vai chegar com calma, delicada, oferecer ajuda, oferecer ali a suprir as necessidades do povo.
Ou seja, meus irmãos, será alguém ou um grupo de pessoas que seduzirá o mundo de forma muito atraente, mas claro, menosprezando claramente os princípios da palavra de Deus e fazendo com que as pessoas se afastam das verdades bíblicas. Ele vai atrair aqueles que não têm a marca de Deus. Como é que ele vai atrair? Vai fazer o que fez com Eva lá no jardim do Éden. Mas Deus criou tudo e não permite vocês usufruir da árvore do bem e do conhecimento do mal? Uai, jovens, Deus fez vocês formosos, então vocês têm que aproveitar a vida. Gaste os seus corpos, aproveitam. Ou seja, vai ser atraente, mas desviando a pessoa das verdades bíblicas. A besta com a sua trindade satânica, eles serão opostos, adversários, rivais, opositores de Deus, das verdades bíblicas. Tudo que Deus diz sim na sua palavra, a besta com os seus súditos vai dizer não. E tudo que Deus diz não na sua palavra, a besta vai dizer sim, porque é oposta a Deus. Mas caminhando, e essa marca? Essa tal marca que a besta colocará nas pessoas é uma imitação clara da marca que o próprio Deus coloca em seus servos. Ela quer imitar Deus, mas por um lado mal. O crente tem uma marca de Deus. Já que o crente tem a marca de Deus, então essa besta vai também querer colocar a marca nos ímpios e vai querer também atrair o povo de Deus para que essa marca seja colocada. Então ela quer imitar o povo de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, volta aí em Apocalipse capítulo 7, por favor. Lembrando que se alguém quiser falar alguma coisa, sim. Do falso profeta? O Bíblia não fala sobre o tempo de aparecimento de nenhum deles. Na época de Nero, já se falava que Nero era o anticristo. Sim. E aí, se nós olharmos assim, sobre a questão de data, negócio assim, eu sempre entendi, não sei se eu entendi errado, que a besta de Cristo e o falso profeta, eles não estão cumprindo. Eles já estão, tanto que na época de Nero, associaram-se já ao 666 com a figura de Nero, né? Que Nero foi um diabo, demônio na terra também. Então já associaram. Então assim, quando se fala assim de que vai aparecer a besta, vai aparecer o anticristo, vai aparecer o falso profeta, não estaria assim marcando datas para ele aparecer? E essas pessoas que já morreram não fazem parte de passar por essa situação aí, de se deparar com o falso profeta, ou mesmo o anticristo, ou com a besta? Sim. Boa. Porque nunca vai ser a pessoa que se associa ao 666, ela está querendo chegar à imagem da plenitude de Deus. A plenitude de Deus é marcada pelo número 7. Ou Sim. seja, ele nunca vai ser 7. O 6 nunca vai ser 7. Isso mesmo. Então, assim, será que o meu pensamento está errado de achar assim que não, na vez que não vai aparecer igual, tem gente que fica aí tentando decifrar o que significa, quem é o 660, quem é a besta, já falaram que está no chapéu do Papa, Sim. já falaram que está no negócio lá do 6 que tem um símbolo que é o 6 de cabeça para baixo e vem outro e encaixa, já falaram que era isso. Será que o meu entendimento é de achar assim, que não, que não é que vai vir, já está, porque o Apocalipse já está acontecendo há muito tempo. Muito. O meu pensamento é errado, esse cara.
Muito boa. Deu para os irmãos ouvir a irmã falando aí? Deu, Jefferson? Muito bom. A irmã está falando aqui que já pressupõe, né, que o anticristo já opera, né, já está aí. Não na forma de um homem, mas talvez em si, não é ser só um homem. Faraó não é, porque quando a gente fala faraó, eu achava assim que faraó era o nome de um homem. Sim, é o título, né? É um título. Passar por vários homens. Então, assim, Esse que a irmã falou, meus irmãos, sobre anticristo, teve vários. Nero foi um no século II em diante ali, 2. Nabucodonosor, né? Mussolini, Hitler. Então, título. Mas quando nós fala desse que será o futuro, eu creio que é uma pessoa, por quê? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, as pessoas, se os irmãos quiserem anotar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, as pessoas ali estão preocupadas, achando que Jesus já tinha voltado. Aí Paulo vai falar para elas: calmem-se, Jesus não voltará antes que venha a apostasia e se revele o homem do pecado. Então é um homem, dá a entender que é um homem que vai se revelar. E em questão do que já acontece, a irmã tocou muito bem, até abriu margem, já acontece, ideologia de gênero, homossexualismo. Aí eu vejo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, fala assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está entre nós, o mistério, ou seja, as ideologias, as seduções, o engano, já opera. Aí vem a resposta: aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, para ele se manifestar. Então, irmã, o meu entendimento é o que? Quando o terreno, o mundo estiver preparado, chegar ao ápice da perversidade, aí ele vai se manifestar como um homem e líder de um sistema, entendeu? E esse, para mim, no meu entendimento, é o último. Mas os outros foram, sim, eu entendo que sim. Aí Jesus também falou que sobre o filho da perdição, né? Profetizando que ia haver um filho da perdição. Aí eu creio que será futuro e nós estamos perto, entendeu? Mais ou menos. Vamos continuar. Então, meus irmãos, Deus tem uma marca no seu povo. E qual é essa marca? Alguém sabe falar qual é a marca que Deus tem? Espírito Santo. Muito bem. Olha aí comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 7. Eu vou pedir, Jefferson, por favor, leia o versículo de número 3 do capítulo 7 de Apocalipse. Isso. Não danifiqueis nem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então está falando de um selo na fronte, a cabeça. E qual é esse selo? Agora abra para mim, fazendo um favor, irmã Lu, Efésios capítulo 1, versículo 13, falou que Deus vai selar o seu povo, e o contexto desde Apocalipse fala dos 144 mil judeus, e esses 144 mil selados é o povo de Deus, não é os judeus de terra, de sentido, como se fala, nacionalidade, é a igreja, tanto do Antigo e do Novo. Eu acho que é Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Eu acho que é. Aí eles falaram assim que eu estava aprendendo, eles falaram
Olha só, as Testemunhas de Jeová é uma igreja, é considerada por nós seita, viu gente? Testemunha de Jeová, eles falam que os 144 mil selados é eles, ou seja, nenhum de nós está no meio não, viu? Vamos ser tudo condenados na ótica deles, os irmãos da Batista, da Assembleia, só eles, mas é heresia. Então, Jefferson leu que Deus vai selar o seu povo na fronte. Deus tem um selo. E qual é o selo? Lê para mim. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, irmã. Amém, obrigado. Foi selado com o Santo Espírito da promessa. A igreja de Deus está marcada, está selada. Então o anticristo vai querer fazer o quê? Selar o deles também. E qual é esse selo que os irmãos e que nós estamos marcados? Com o selo espiritual. Um selo de Deus, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Que nos leva a obedecer o reino de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Então, já abreviando aqui, já falando, em resumo, o que é a marca da besta? É uma marca espiritual. Por quê? Uma marca física, pensa bem, vai ser uma tatuagem ou um chip. Coloca um chip na mão direita, mas e o meu coração? Ele quer Deus. Esse chip pode influenciar o meu coração? De jeito nenhum. Põe um chip na minha cabeça, ele pode influenciar o meu coração que já está selado pelo Espírito Santo? Não. E se for falar que é uma marca física, vai ser um chip. Então tem que pegar todo o texto do capítulo 13 e falar ali que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas é um homem, ou seja, é simbólico, é algo figurado, é algo simbólico. E nós aprendemos ouvindo isso, nos meados dos anos 70, 80, 90, foi passando 2000, aí vinha aqueles vídeos no YouTube lá, as pessoas fazendo uns vídeos, aí a gente ficava assombrado, com medo, eu não vou aceitar a marca da besta, eu vou fugir para o morro, eu vou correr quando vier. Quem nunca pensou isso? Então, meus irmãos, a igreja está marcada, selada, com o quê? Uma marca espiritual, que é o Espírito Santo, o selo da promessa. Agora eu pergunto, vocês veem o selo em mim de forma física? Não, mas o selo é espiritual. Pode falar, meu irmão? Entendi, boa. Esse tema que você tocou nesse assunto, nós vamos chegar nele daqui a pouquinho, pode ser? Ótimo. Então, meus irmãos, ser selado não é ter alguma marca física especial, não é isso, mas uma marca em nosso ser, ou seja, o novo nascimento e uma nova vida de quem agora anda nos caminhos de Deus, buscando a vontade de Deus Pai. Todos que estão selados com o Espírito Santo buscam a vontade de Deus Pai. Vamos lá, vamos continuar. Muitas pessoas, desde os meados 70 e 80, apontam que essa marca da besta seria um chip. Vamos entrar aí agorinha, Jefferson.
ou até mesmo o código de barras que já foi apontado nos anos atrás, sendo a marca da besta, devido a eles serem amplamente usados no comércio para compras e vendas. Porém, isso não é algo provável e não se harmoniza com os textos bíblicos. Por que não harmoniza? Primeiro, porque que a marca da besta não é um chip. A marca da besta citada em Apocalipse, ela é simbólica. Você entendeu? Se for ler o capítulo 13, for pegar ele como físico, fala que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é, então é simbólico. Opa, eu já tenho que entender o sentido literário do texto, contém figuras simbólicas. Então eu já tenho que imaginar. Continuando, e o que a marca da besta, Apocalipse, é algo simbólico, como outras diversas passagens deste livro. A fronte fala da cabeça, da mente, onde a besta quer colocar a sua marca, indica os nossos pensamentos, intenções, convicções. Qual é a marca da besta? É ela querer colocar nas pessoas os seus ideais, a sua crença. Enquanto a marca de Deus é o selo do Espírito Santo para obedecer, ela vai querer colocar ali nas pessoas novas crenças, modo de pensar, ideias, crenças, modo de agir, modo de pensar, inversão de valores. Vai querer colocar nas pessoas que elas acreditam, e uma vez que elas acreditando, está marcada espiritualmente. Ou seja, a mente foi cauterizada, ela não volta atrás, ela quer a marca da besta. Ou seja, marca da besta a marca da besta na fronte é o que? Eu aceitar o governo da besta, eu desejar, eu querer, eu aspirar, eu gosto da besta, eu adoro a besta, e ao eu gostar da marca da besta, eu vou trabalhar para a besta, eu vou fazer o que? Impedir os crentes, eu vou pressionar os crentes. Por quê? Aí fala da mão, ou na mão, trabalho, porque é algo simbólico. Pode falar, meu irmão. O que veio faz muito sentido, porque o que vem acontecendo ao longo dos anos, você pegar essa questão da feminista, das mulheres feministas, assim, né? Esse eu estava vendo que veio já uns 2 deles, assim, que um é uma raça que perguntou, que era uma mulher que pergunta para essa inteligência artificial, que pergunta o que se ela fosse o Satanás, o que ela faria com os filhos? Não. O que faria para tirar as mulheres da vontade de Deus? Aí ele começa falando a inteligência artificial começa falando um monte de coisa que coloca essa questão das mulheres feministas, né? Esse negócio que fala que ia deixar as mulheres, fala da sedução. Sedução. É o que vem acontecendo, né? Isso. Aí entra o que a irmã Gilmara falou. O mistério já opera esse mistério do feminismo, ideologia de gênero, homossexual, LGBT, tudo isso aí já é o que? Aquelas pessoas ali já estão o que? Com o mistério da iniquidade. Aí o que, como Jess falou aí, a marca da besta indica que ela vai mandar setas, selar a cabeça das pessoas com pensamentos injustos, intenções, as convicções das pessoas serão mudadas. Por quê? Para uma pessoa que está com chip na mão, ela adora a besta se ela quiser, não é? Mas uma vez que a mente está cauterizada, ela vai querer adorar a besta, não é isso? Pode falar, meu irmão. Eu acredito que está sem certeza, vai ser uma nova religião, uma nova era, e nessa nova religião tudo vai começar e vai obrigar os outros, quem não é, a entrar nessa religião. Aí o anticristo vai colocar as imposições, vai falar do cristianismo, não vai nada, para mim, por homem, não foi do Espírito Santo, aí vai começar a influenciar os mais fracos. Isso.
Isso mesmo, eu vou até tocar nesse assunto também. Na frente, pode falar. Trabalhando para a besta, é isso aí. Isso mesmo, muito bom. Isso mesmo, muito bom. Eu já também iria falar sobre isso também, mais na frente. Existe influência muito fácil. Isso. Entendeu? Isso mesmo. Então, ou seja, quem for marcada pela besta, aceitar os seus ideais, elas vão o quê? Trabalhar para o governo, para o sistema da besta. Não é para o cristianismo. Vai ser ao contrário o cristianismo. Isso fala do selo na mão, ações. Ela vai agir, ela vai trabalhar para o reino da besta, o governo da besta. Então a mão direita é símbolo das nossas ações, da nossa forma de agir, de onde colocamos as nossas forças. Enquanto o povo de Deus emprega tempo trabalhando para o reino de Deus, eles vão fazer ao contrário. Nós estamos selados, não estamos? E uma evidência que estamos selados, nós trabalhamos para o reino de Deus com as mãos, selado aqui e ação. E eles a mesma coisa, selado pelo mal, a mente cauterizada, e trabalhar, denunciar o povo, perseguir o povo de Deus, perseguir o cristianismo. Então é isso, meus irmãos, a marca da besta é espiritual, fala dos ideais da besta na mente dos ímpios, está marcado para a besta. Tem gente lá na Coreia, na China, que pode colocar a faca no pescoço da mãe deles, que eles não aceitam o cristianismo, está selada pelo governo islâmico de lá, e assim que vai acontecer. Então, quando fala assim, onde a besta quer colocar a sua marca, nos nossos pensamentos, intenções, convicções, crenças e também inversão de valores. A besta vai trabalhar nesse ponto. O que é certo no governo da besta vai ser errado. O que é verdadeiro no governo o que é verdadeiro para nós no governo da besta vai ser errado, vai ser mentira. Entendeu? Tudo que é contra a palavra de Deus, aí eu entendo, irmã Gilmara, que do jeito que as coisas estão indo, inversão de valores, mundanismo, aqui as organizações, leis, preparando aqui tudo, a hora que estiver no ponto certinho, achar ali as mentes das pessoas já desejando o mal, o ápice do homossexualismo, na hora que estiver no ponto, aí manifesta o anticristo, está do jeito que ele quer, está fácil para ele governar. Sim. Mas a gente tem visto várias pessoas, até de igrejas mesmo, que estão à frente de igrejas, seguindo esse bispo, por querer ouvir que é uma pessoa muito boa. E aí, lá na questão do dia, a gente conversou sobre isso, como que os homossexuais estão seguindo este homem por achar que eles estão certos. Certo. Aí
deixa de lado a soberania de Deus, porque eu falei, é só pensar no seguinte, os homossexuais, quando eles falam que eles nasceram no corpo errado, quando eu falo que eu nasci no corpo errado, eu estou falando que quem errou? Foi eu que errei? Eu sou criatura. Quem é meu criador? Quem então errou? O Criador. Não precisa falar mais nada. O cara que está falando e só está com a mente tão cauterizada sobre essa coisa aí, que não vê que está falando que quem errou, que quem falhou ao colocar num corpo que não é corpo para ele. Sim. Foi o próprio Deus, está culpando Deus. O interessante, Isso mesmo. suspeitando da fronteira da China e da Índia, a China conquistou um bom pedaço ali, né? E tinha um povo lá que não é realmente doutrina dos chineses. O que eles fizeram? Os chineses pegaram aquele povo, foi um lugar que chama descontaminação. Tipo assim, eles tinham uns 3, 4 anos lá, só o pessoal falando no ouvido deles para tirar aquela que eles tinham para ficar igual deles. Entendeu? Entendi. Aí. Tudo caminhando, né? Vamos continuar aqui, meus irmãos. Sendo assim, é muito mais provável que essa marca da besta, semelhante à marca de Deus, o selo do Espírito Santo, seja colocar na mente e nas ações das pessoas tudo aquilo que desagrada a Deus. Olha só o capítulo 13, só o versículo 14. Sabe como é que a besta vai trabalhar? Com sedução. Olha só o versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra. Por quê? Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha só, meus irmãos, o que vai acontecer aqui? Foi dada autoridade por Satanás, vai fazer sinais, maravilhas, então as pessoas presas fáceis vão ser tragadas, e elas próprias vai venerar tanto o anticristo, elas vão desejar fazer uma imagem do anticristo, o nosso líder. É esse que nós queríamos, esse que é o Messias, alguns judeus vão pensar. Esse é o Messias esperado, vem solucionar os problemas da raça humana. Por quê? Através de sinais, prodígios, milagres. Então elas vão desejar até fazer uma imagem da besta, para quê? Para elas mesmas adorarem. E outra coisa aqui, quando fala aqui dessa besta aqui, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, a besta, aquela que ferida a espada, sobreviveu. Isso aqui fala que eles vão até imitar uma falsa morte, uma falsa ressurreição, para imitar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi ferida e foi curada. Até nisso elas vão querer imitar a morte e a ressurreição de Jesus. Então ela vai trabalhar com a sedução. E aonde que trabalha a sedução? Mente, sinais. Tá vendo como é que as pessoas é facinha cair nesse sinal aí? Vem um homem de fora aí, anuncia aí: hoje lá na pracinha da prefeitura eu vou adivinhar a RG e vou adivinhar o que está ocorrendo atrás da sua vida, mas você tem que me dar R$10 para me desbloquear desbloquear ali que foi feito algo obscuro sobre a sua vida. Vai falar ali de macumbaria, ocultismo e tantas coisas. As pessoas caem, vêm sinais e milagres. Imagina a besta que vai fazer grandes sinais, prodígios, maravilha. Eu entendo que vai fazer cego ver também, por autoridade de Deus. Vai colocar doença e vai tirar, porque Satanás faz isso. Então as pessoas vão ficar o quê? Eu quero essa, eu desejo essa. Por quê? Marcada pela marca da besta. Então vamos lá, meus irmãos, continuar aqui. Seria muito ingênuo da nossa parte acharmos que a implantação de um simples chip seja o objetivo dessa besta. Ela quer desviar pessoas, destruir vidas, e não é com chip,
ela quer destruir pessoas que param de crer em Deus, quer destruir com a descrença, quer destruir as vidas, e isso se faz marcando a vida das pessoas com o desejo pelo pecado, fazendo-as se desviar da verdade e virarem as costas para Deus. A missão da besta é causar nas pessoas rebeldia, ódio, raiva de Deus. Essa é a missão, odiar Deus. E é isso que está acontecendo já com os homossexuais. Pela palavra de Deus e contra eles, mostrar o pecado deles e mostrar que eles estão errados, o que eles fazem? Odeia a igreja, odeia os crentes, odeia a religião, odeia o cristianismo, odeia. E é isso que a missão dela é fazer isso. Verdade. Muito bom. Tá escancarado, né? Já. Tá se tornando algo normal. Ou seja, tá ficando do jeito que ele quer. Pode falar, Jéssica. Eu acho que é alguma coisa ligada a outra. Eu entendi. Tipo assim, se eu odeia, aí quer dizer o quê? Se eu odeia, se é contra Cristo, entendeu? Aí ele já conseguiu ter equilíbrio, né? Sim. Se eu odeia, se é contra, todos que são contra, todos que fazem parte de Cristo e contra Cristo, recebem o chip como prova que é contra. E com isso, consegue manipular as pessoas para comprar e vender. Uma coisa ligada à outra. Entendi. Sua colocação. O chip é a marca, mas é uma colocação que irá identificar quem é ou não. Entendi. Entendi sua colocação, mas mesmo assim eu penso, né? Vamos supor, aí vai perseguir a igreja, vai pegar um cristão e vai pôr forçado. Aquilo ali, Aí que tá, eu creio que tem que ser algo de interesse da pessoa, não pode ser forçado. Pois é, aí já vem, né? A mente, querer, desejar. Porque para não chegar ali e comprar, eu posso falar, né? Entendeu? Mas nós vamos chegar ainda nesse ponto aí. Para comprar e vender, nós vamos chegar aí agorinha. Vamos. Já começou, tem muito país que eles não proibiram a Bíblia. Como você vai falar uma pessoa que é proibido? Você não tem. Vamos lá, meus irmãos. Então a missão da besta é o quê? Fazer com que o povo de Deus se rebele contra Deus, contra a palavra, contra tudo que é de Deus. E isso faz marcando a vida das pessoas com esse desejo pelo pecado. A besta marca as pessoas fazendo elas seguir aquilo que ela deseja. Se os homossexuais desejam afundar na lama do pecado, a besta vai vir, o seu governo vai apoiar elas a fazer isso. Ou seja, vai trazer até recursos para elas fazer isso, se aprofundar na lama do pecado. Vai atrair as pessoas de tal forma que vai deixar elas fazer o que elas querem, enquanto o cristianismo é o oposto. Elas não podem fazer o que elas querem, mas no governo da besta elas vão querer fazer tudo o que ela deseja, tudo está no seu coração. Então, porventura, não é isso que tem ocorrido em nossa sociedade e em várias outras, em todos os tempos? Recentemente um vídeo de um tanto homossexual ir na porta de uma igreja insultar o povo de Deus, ainda cantando, pegando no portão e dançando, o povo de Deus cantando hino e eles imitando o povo. Blasfêmia contra Deus. É isso que o anticristo quer. Aqueles ali já estão praticamente selados, mente cauterizada. Vamos lá. Os servos de Deus que não aceitam essas marcas, ou seja, não aceitam essas seduções, serão perseguidos e sofrerão retaliações. Aí entra o comprar e não vender. Não poderão comprar e não vender. Quem acompanha as notícias dos campos missionários podem ver claramente como ocorrem terríveis perseguições lá,
porque pessoas confessam o Cristo e desejam andar nos caminhos dele. Em alguns países, meu irmão, quem professa ser servo de Jesus já é praticamente expulso da família. Ou seja, quem aceitar a marca da besta, quem não aceitar, quer dizer, os crentes não aceitar, elas sofrerão retaliações, serão perseguidas. E uma vez que você não adere ao sistema da besta, uma vez que você vai no mercado, eles não vão aceitar você, porque elas sabem que você é crente. Você está entendendo? Não vai ter como você esconder. Mas e se eu for no mercado? Lá fora? Sim. Mas se eu for limpar lá, Eu já fiz essa pergunta, né? Corre pra lá, né, Jéssica? Jesus não fala direto, né? Fala É. Eu acho que esse tema aí é um tema que a gente tem que falar. Da parte de estudo, Deus vai dar conta das. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu vou de novo, deixa eu te perguntar. Qual seria, no caso, a posição de um cristão da igreja? Agora, se de tempo em tempo a gente vê aí, o último agora que se tem notícia do Burger King, que lançou, né, que a propaganda deles lá é uma criança, são crianças aderindo ao homossexualismo, né, falando que é normal, tal. E aí eles caem nas redes sociais para ninguém, os cristãos não comprarem. Já teve uma aqui, do Boticário também fez propaganda voltada para isso aí. Então, várias marcas. E aí? Como que o cristão fica nesse caso aí? No caso, Compra ou não compra? No caso, Aham. a gente usa o perfume do Boticário. Sim. É o mais famoso que tem. O cristão pode comprar o lanche do Burger King. Qual seria, no caso, a influência nossa se nós deixar de comprar ou comprarmos dessas marcas aí? Se a gente for olhar daqui a um tempo que não vai ter o que comprar mais. Porque está todo mundo aderindo a outras marcas. Eu acho que enquanto chega isso aí, que a irmã falou, a gente está comprando mais o nosso coração fiel com Deus, não está atrapalhando nossa forma de adorar, né? Então, aquilo ali não está intervendo, nós vimos para o culto, não está atrapalhando. Então eu creio que ainda compro, porque tem tantas coisas, né? A Coca-Cola, tantas coisas. Eles vão colocar lá, não comprem, vamos fazer campanha. É de compra. isso. Se você estiver comprando, você vai estar Contribuindo. Então a gente fica naquela coisa assim, o que eu vou comprar daqui a um tempo? Porque não vai ter, né? Isso mesmo. Isso aí acho que o Eric, por exemplo, ele parte direto também assim, do cristão não no mundo. Que tem tanto cristão no mundo. Aham. Sim, sim. Pode falar, Diane. Na verdade, se for olhar, o produto boticário e o lanche são coisas ilícitas no cristão. Ele não está cometendo nenhum crime. Está comprando e está dando seu dinheiro. Ele não está apoiando as ideias erradas da comunidade também. Ele precisa comer, ele precisa de perfume, ele precisa de diferente. Ali, o problema está no coração de quem divulga. Também entendi. O problema do homem é no coração. As suas ideias. Eu acredito assim. Agora sobre comprar e vender, Jefferson. Já que as coisas a mente da gente vai, eu não anotei não, mas vamos supor que você chega ali em Oséias, vamos usar para comprar, aí o governo do anticristo está reinando, aí você vai lá caladinho, né? Caladinho, vou comprar, quero saciar minha fome. Aí vem uma funcionária, e aí, você aceitou o sistema da besta? Vai te perguntar. Só pode comprar aqui quem aceita o governo da besta. Não vai olhar se tem um chip, mas aí nós vamos ver se o cristão vai professar ou vai negar. Se for o verdadeiro cristão, não vai mentir. Não, então você não pode comprar aqui não, não é para você não. Aí vai entrar o ato, não de chip, mas talvez lá vai ter ali pessoas que vai fazer pergunta, faz parte do governo da besta, do sistema. Aí você fala, não, então nós não queremos você aqui não. Perguntas, pode ser que sim, isso é hipótese, entendeu? Mas igual você falou, a
Não, você vai lá e vai te perguntar, você não vai mentir, né? Não, eu sou de Deus. Então você não pode comprar aqui. Entendeu? Se negar, não, eu amo a besta. É como se você falasse assim, a prova que você faz parte do sistema da besta. Os que adoram a besta não entraram no céu, né? Sim, Mas, sim. aí eu chego lá e falo, Deus conhece meu coração, sabe, meu irmão mais Deus sabe que eu tô com fome. Aí eu vou lá e falo, não, eu tô passado. É verdade. É verdade. Entendi. Entendi. Se você chegar num lugar, né, que vai chegar essa coisa, se eu chegar num lugar, mesmo que eu esteja com fome, e eu morrer por causa de Cristo? É, isso. E eu morrer por causa de Cristo? Porque se eu estou com fome, eu chego num lugar, eles me negam comida, eles perguntam, você é seguidora da besta? Eu falo, não. Aí eu vou ficar com fome, eu vou morrer, mas eu vou morrer por causa de Cristo. Agora, se eu falar, não, eu sou. Se eu falar que eu estou negando a Cristo, Isso. porque a minha boca fala que o meu coração está cheio. Então não existe esse meio Isso. de coisa. Eu também concordo, o meu entendimento é esse. Tipo assim, qual que vale mais? Passar fome ou negar a Cristo? Aí os verdadeiros crentes vai preferir passar fome do que negar. Aí entra, opa, então seu nome não passa aqui. É tipo assim, pode falar. Eu acredito que Jefferson não esteja tão equivocado. Sim. Eu acredito que vai existir um tipo de moeda só, definida pelo governo, né? E que, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu modo de viver, as pessoas vão seguir o que você é cristão, você é ser cristão. Então, o emprego vai ficar escasso, cristão. Logo, ele não vai ter a moeda que você não faz para poder comprar. Ele não vai poder fazer essa Boa. Isso. Pode ser. Entendeu? Pode ser perguntar que você segue a Deus, não pode ser, mas talvez no seu modo de viver ele já vão identificar com você. Então só aqui, irmãos, boa. Olha só, em alguns países, China e outros mais, sabemos que professar ser servo de Jesus é praticamente expulso da sua família, da sociedade também. Esse tipo de retaliação irá atingir um ápice muito grande nos últimos tempos, fazendo com que todos aqueles que não aceitarem as ideias, os ideais impostos pela besta, sejam gravemente perseguidos e expulsos da sociedade, sendo considerados como pessoas que não fazem parte do sistema. Então como é que vai comprar e vender? É semelhante ao que o Diane falou. Você não faz parte do sistema da besta, não? Então sai da sociedade. Leis. Não é a pessoa vir tirar a força. A lei vai exigir que você saia. Entendeu? E outra, isso, continuando falando aí. Você faz parte da besta? Faz. Ninguém vai te dar emprego. Aliás, você faz parte do reino de Cristo? Ninguém vai te dar emprego. Como é que você vai comprar e vender? Não tem como. Não vai ter o dinheiro nesse sentido. Se agora já persegue os crentes, uma pessoa aí entra no mercado todo, já assim eles começam a olhar, imagina lá, quando estiver reinando o sistema, faz parte do sistema? Não, sai fora. Aí a própria lei, ela vai ser legalizada a você ser excluído da sociedade. Então o crente vai ter que viver de quê? Na roça, vai ter que dar o jeito, refugiar, voltar a comer taioba, voltar a plantar banana. Vai ter que ser. É isso, machixe. Quem é que não gosta de Giló vai ter que gostar de Giló. Então, meus irmãos, continuando,
serão perseguidos e expulsos da sociedade, sendo considerados como pessoas que não fazem parte do sistema. Então, se não faz parte do sistema, você é proibido comprar aqui. Você não pode comprar. A marca da besta é isso: aceitar as ideias, as seduções da besta. E uma vez que eu não aceito, então você não poderá fazer essas coisas. Você não vai ter os privilégios no governo da besta. Você não vai poder vender, você não vai poder comprar no sistema da besta, não. É só para quem é súdito do reino da besta. Sim, verdade. Isso, realmente, muito bom. Pode falar, Diana. Eu acho que a sua própria decisão de ir rejeitando as ideias e as coisas assim, você vai sendo automaticamente isolado da sociedade. Isso mesmo. E eu acho que nós temos que levar em conta que nós estamos num mundo de uma tecnologia muito avançada. Então, essa tecnologia não está sendo dispensada nessa época. Eu acredito, assim como o governo sabe, que ele sabe quem tomou vacina de Covid, ele sabe porque ele tomou. Então, assim, ele tem um sistema que ele organiza. Então, eu acredito que vai existir uma organização desse tipo. Isso. Então, isso. Que entra, eu acho que nessa questão dessa organização, aí que entra, porque tipo assim, pode ser, eu acho que está inserido no meio, tem que ser algo espiritual visível no meu corpo. Isso, mas aí esse visível que eu entendo, aí será manifesto pelas ações, o que está aqui, entendeu? Então, vai ser visível como? O Jefferson não adora a besta, o Jefferson não prostra na imagem da besta. Logo, a besta criou um sistema, então ela exige que todos adorem a ela e o sistema. Como é que ela cria um sistema e tem pessoas que não aceitam esse sistema? Se tem alguém que não aceita esse sistema, então, ó, bane, tira, sai fora. E vai tipo colocar lá uma lei nos mercados, ó, não vende, é proibido vender para cristão aqui. É proibido contratar cristão. É proibido dar serviço para um cristão. E se vocês colocar, nós vamos vir aqui e vamos fazer, sabe? Então os patrão que aceitou a marca da besta, está de acordo, não contrata. Aí se o verdadeiro crente não vai esconder, eu vou fingir que que eu tenho a marca da besta, não vai ter isso. Ou é ou não é. Talvez a condição de ser encarregado assinar um acordo de que eu concordo com tudo isso, o governo aprova. Isso. Sim. Manifestando nas ações. Como é que é, meu irmão? Nós estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Eles estão fazendo o Daniel, o jogou na costa delas, para descobrir um cristão, eles colocam uma armadilha. Tipo assim. Isso. Colocar uma armadilha assim, pega cristão, igual fez com o Daniel. Boa. Ah, eu estou em dúvida daquele ali. Vamos fazer uma armadilha com ele? Vai chegar, não sei. Ah, se ele for cristão mesmo, vamos mexer na lei do Deus dele, né? Contrato. Já tem, é uma forma de dizer que quantas empresas, quantas pessoas são demitidas. Nosso meio a gente não fica sabendo coisas, nós não moramos em cidade pequena. Mas cidades grandes, quantas pessoas são demitidas porque não querem aderir à forma da empresa. Às vezes tem que mentir, às vezes tem que roubar, ajudar a roubar. E tem pessoas que não concordam e acabam acontecendo o quê com essas pessoas? Porque tem que seguir as normas da empresa, né? O que o chefe manda. Pessoas são mandadas embora, a gente fica sabendo disso constante, de pessoas assim que são mandadas embora, porque não concorda com aquele contrato, não concorda. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Não poder comprar e vender traz essa ideia. Você não segue os ideais da besta? Não. Então é um excluído da sociedade que ela criou, onde a maioria a adora, se prostra perante ela. Um exemplo: todos os funcionários
vamos aqui fazer uma oração para a besta, mas aí vai o cristão, não faz a oração, opa, você não serve. E tem tantas coisas, né? Os desdobramentos, meus irmãos, é muito. Vai acontecer coisa que às vezes nós nem estamos citando aqui, né? Então vamos lá. Algumas pessoas têm vivido desesperados, achando que o governo vai exigir que se coloque um chip, e com isso irão perder a sua salvação. Se eu colocar o chip, eu vou perder a salvação. Isso não passa de um desespero, é um desespero. Aqueles que são selados por Deus, com o Espírito Santo de Deus, nunca, jamais, não podem ser selados pelo diabo, não. Porque olha só o versículo 1 do capítulo 14: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então não vai ser selado pelo selo do diabo, jamais. Como já vimos que a marca da besta não tem nada a ver com chip ou com códigos de barra, sabemos que a influência do maligno é para que as pessoas não andem nos caminhos de Deus. Essa é a marca da besta, que os não convertidos vão ter mente cauterizada, e já tem muita gente que está já com as mentes cauterizadas, com a mente que, como é que fala lá? Fala que o mistério da iniquidade já opera, elas já querem aquilo, desde já tem praticamente a marca. Agora, os verdadeiros servos de Deus são conhecidos pela identificação com Cristo, pela sua forma de viver segundo os padrões de Deus. Os que são do maligno rejeitam a Deus, rejeitam a palavra do Senhor e rejeitam Cristo e todos quantos querem viver como Deus deseja. Quem tem, olha só, os que são do maligno, os ímpios, rejeitam Deus e rejeitam também a palavra do Senhor, rejeitam a Cristo e todos que querem viver como Deus deseja. Por isso que os ímpios nos odeiam. Por quê? Porque nós queremos viver para glorificar a Deus, então eles nos rejeitam. Sétimo e último, Deus é soberano, que Ele é o autor da nossa salvação e que Deus não está nem um pouco preocupado com essas questões, pois nada poderá fugir do poder dEle, do controle dEle. É nós que preocupamos, mas Deus não está nem um pingo preocupado com essas questões. Agora, veja como é que Deus vê essas coisas. Nós já até leu ali. Veja como Deus trata essas teorias da conspiração, da qual muitos têm medo. Esses pressupostos, essas pessoas que maquinam, Illuminatis. Quem aqui já ouviu falar sobre os Illuminatis? Já ouviu? Quantos cristãos têm medo daquilo? Illuminatis, família dos Rockefellers, né? Quantos têm medo? Pessoas que estão conspirando e causando medo nas pessoas. Agora, olha como é que Deus vê isso. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. O que é conspirar? Maquinam, tramam. Eles tramam ali fazer algo de errado. Isso é conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas o que o Senhor vai fazer? Ri-se-á. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dessas pessoas. Coitado dos Illuminatis. O que está acontecendo aí não é porque Illuminatis previu, não. É porque a Bíblia previu. A palavra de Deus previu. Os acontecimentos têm que se cumprir. Agora, e o cristão? Não fique preocupado demais com essas coisas. Se tem alguém preocupado aqui, não fica não, meus irmãos. Não fique preocupado com essas coisas. Apenas viva dia a dia seguindo o Evangelho, e nenhuma marca do maligno estará em sua vida. Faz um compromisso, submete a palavra de Deus, que seta, marca do maligno jamais atingirá você e a sua casa.
Então, meus irmãos, a promessa de Deus a respeito daqueles que são verdadeiramente seus servos é de proteção infalível. Estarei com vocês até a consumação do século, até que cheguemos nos braços do Pai. Aí, para finalizar, o último versículo a ser lido: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é um chip, não é uma marca, ninguém vai tirar o cristão de Deus, nada. Do meu Pai, que Ele me deu, e é maior que tudo, a da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Enquanto muitos vão ser selados, a igreja está segura. Vai passar fome? Vai. Aí nós vamos voltar aqui, eu falei que era o último, mas eu lembrei de um versículo aqui. Vamos ler aqui o versículo 7 ao 10, para nós finalizar. Olha o que vai acontecer com um cristão nesse período. O que vai acontecer com nós? Capítulo 13, versículo 7 ao 10. Outra coisa, a igreja passará pela grande tribulação. Isso aqui é na grande tribulação, né? Isso aqui o anticristo vai manifestar na grande tribulação. A igreja estará aqui. E o que vai acontecer com os crentes? Enquanto os ímpios vão estar sendo falsamente ali, olha o que vai acontecer com os crentes. Olha só: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, contra a igreja. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, Jefferson: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, vai ser expulso da sociedade, vai levar para o cativeiro. E a Bíblia está falando: se leva, vai. Ou seja, não tenta brigar, não se opõe, leva, vai ser levado. Se alguém levar para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu não vou negar por causa de um prato de comida, eu não vou negar para comprar uma sacola de arroz. Aqui há a perseverança dos crentes. Se vai me matar, que mate, eu ressuscitarei com Cristo. Amém, meus irmãos? Não vou estender mais não, porque a gente lembra de uma coisa e leva em chuva. Vamos